Oi, sexto B. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Então, pega a apostila, abre aí na página 330. Vamos começar o módulo 20. Se você não pegou a apostila, pausa o vídeo, vai buscar e retoma, certo? A aula de hoje, olha, módulo 20, sobre os músculos. Lembra que na aula passada a gente estava falando sobre os ossos, né? E agora nós vamos falar sobre os músculos, por quê? Porque lembra, esses dois sistemas juntos, né? Eles vão fazer com que você possa se locomover, certo? Se movimentar. Então, o assunto principal é o quê? Locomoção. E para se locomover, precisamos dos ossos, mas osso sozinho não vai fazer nada, né? Então, precisa agora dos músculos, e vamos compreender bem, né? Do que ele é feito, né? Com a sua constituição bem detalhada, tá bom? Então, para começar, olha só, a gente tem aí alguns jovens, né, indo para a escola, certo? E a gente acredita que está indo para a escola porque está tudo de mochila, né? Porque às vezes também pode ser uma excursão, né? Mas o que é o foco dessa aula agora? A primeira pergunta, olha, analise a fotografia. As crianças estão carregando mochilas de forma adequada? Olha aí, observa que tem pessoas aí que a mochila não está tão bem colocada assim, tá? A gente vai discutir isso daí durante a aula. Perguntinha 2. O que pode ocorrer se sua postura, o que pode ocorrer se uma postura inadequada ao carregar a mochila for repetida por muito tempo? E a perguntinha 3. E você, carrega a mochila? Você já prestou atenção se ela está muito pesada? E se sua postura, né, como que tá? E a sua postura, o que ela tem a ver com a sua saúde? Vamos pensar, né, refletir e discutir sobre isso ao longo deste módulo, certo? Então vamos lá. Tecido muscular é lembrando, né? O que é um tecido? O tecido é um grupo, né? Um agrupamento de células. E elas juntas, elas vão realizar uma função específica, certo? Elas vão trabalhar aí de forma integrada. Esse grupo de células, essas células vão trabalhar juntas para realizar uma função, certo? Então, tecido muscular é aquele que tem a capacidade de contração e que vai possibilitar o movimento, certo? Então, esse conjunto de células vão trabalhar juntas, né, para possibilitar o movimento, certo? No corpo humano, olha, nós temos 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. Bom, se é não estriado, a gente também pode chamar ele de liso. Qual será a diferença entre esses 3, né? Olha só, porque observando seu microscópio, 2 deles aparecem com listras ou estrias. Tá fácil, né? Estriado esquelético, estriado cardíaco, os 2 têm listras, têm estrias, mas são estrias vistas ao microscópio, ok? E o outro? O outro é não estriado. Por quê? Porque ele tem aparência lisa, certo? Então, você vai precisar primeiro saber dessa informação. Agora, professora, que listra é essa? Que estria é essa? Né? Eu vou ver ao microscópio o quê? Risquinhos? Então, vamos entender, olha só. Aqui na primeira imagem, nós temos uma fotomicrografia de músculo estriado. É o esquelético, certo? Mas aqui é uma demonstração de um músculo estriado. Então, ele tem listras, ele tem estrias. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, observe longas células cilíndricas com estrias. É a cabeça da seta. Tá vendo só a cabecinha da seta no meio? Aquilo é uma estria. E tem muitas estrias por aí, né? Então, é um efeito causado por um arranjo de proteínas. As estruturas escuras que estão indicadas por setas inteiras, tem 2 setas inteiras, certo? Essas estruturas que eles estão mostrando, que é escura, são os núcleos da célula, certo? Essas células foram curadas em laboratório e estão ampliadas cerca de 4 vezes, ok? Então, cada um desses risquinhos aí são as estrias, ok? E essas estruturas escuras são os núcleos. Lembra das estruturas da célula? Precisa de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? Essa é uma célula normal.
Agora, olha o outro tecido muscular. Esse daqui é o não estriado, que a gente também chama de liso. Nesse tipo de músculo, as células apresentam a forma de fuso, sem estrias visíveis. A estrutura escura, indicada pela seta, também é um núcleo, certo? E aqui elas foram ampliadas, 300 vezes, certo? E aí, olha, você não realmente você olha, você vê os núcleos, todas as células. Agora você consegue ver facilmente esses núcleos, mas você não vê as estrias. Então, quando a gente fala de tecido muscular estriado, essa estria é vista ao microscópio e é igual à imagem de cima, certo? Tecido muscular liso é liso porque não tem estrias, é igual à imagem de baixo. Pode seguir? Vamos lá? Vamos estudar então, olha, o músculo estriado esquelético. Vamos ver as características desse músculo, certo? Então, um dos 3 tipos de músculo, né, é o esquelético, certo? E aí tá escrito aí, músculo estriado esquelético. Mas para facilitar, gente, a gente fala só músculo esquelético, tá ok? Não precisamos ficar sempre repetindo músculo estriado esquelético. É músculo esquelético, certo? Então, ele está presente nos músculos que estão ligados ao esqueleto. Por isso que a gente chama de esquelético, porque ele está ligado ao esqueleto. Lembra do esqueleto, os ossos, né? Então, esses músculos, eles estão presos a essas estruturas. E, é claro, ele é responsável pela movimentação, mas também pela postura do nosso corpo, certo? De modo geral, os músculos, eles recebem impulsos elétricos lá do sistema nervoso. Esse estímulo, né, esse impulso elétrico vai provocar a contração do músculo e vai resultar no quê? Nos vários tipos de movimentos, né, que a gente pode realizar. A contração, isso é importante, certo? A contração dos músculos esqueléticos, olha como que é a contração deles, rápida e voluntária. Como assim? Ela está relacionada aos movimentos do corpo que estão sob o controle da nossa vontade. Quando nós falamos que é voluntário, voluntário é quando você decide, certo? Você se dispõe a fazer. Então, os movimentos do nosso corpo que estão sobre a nossa vontade, eles são voluntários. E essa contração dos músculos esqueléticos, ela é uma contração rápida, tá? Os músculos estriados esqueléticos, eles têm comprimentos que variam, tá? De poucos milímetros a muitos centímetros. E eles correspondem, olha só, a 40% da massa corporal. Então, todos os músculos que nós temos, 40% aí é de músculo esquelético, responsável por movimentos, certo? E aí, olha só, eles recobrem o esqueleto e estão presos aos ossos, né, por um tecido conjuntivo bem resistente chamado de tendão, tá? Então, os tendões são estruturas que prendem, que unem osso no músculo, certo? Ok? E aí, olha, vou colocar aqui para você memorizar isso daí, hein? A contração do músculo esquelético, ela é voluntária e ela é rápida, certo? Você quer andar? Você controla. Você quer falar? Você controla, certo? Você vai movimentar a mão para escrever? Você controla. Então, é uma movimentação rápida e voluntária. Está sob, né, o controle da sua vontade, ok? Memoriza bem essa contração. Como que tá, né, estruturado, então, esse músculo esquelético, certo? Para facilitar a compreensão, tá? Uma organização aí mostrando, né, como que é bem estruturadinho aí. Então, tendão. Tá vendo ali a estrutura primeiro, lá em cima? Tendão é um tecido conjuntivo, certo? Que vai prender o músculo ao osso. Olha ali na imagem, tem um osso e tem um músculo. Para prender esse músculo ao osso, precisamos de tendões, certo? E aí, olha só, o tecido muscular esquelético, ele apresenta uma organização própria, tá bom? Olha aí. Ele se organiza em feixes,
cada qual formado por fibras musculares. E aí, vai olhando na ilustração, tá? Cadê essa fibra muscular? Cadê esse feixe muscular? Certo? Essas células, que células? Da fibra muscular, ou miócito, olha lá aí, tá? Para quem não encontrou, coloquei uma setinha agora. Essas células contêm grande quantidade de filamentos longitudinais. Como assim? Ao longo da célula, chamados de miofibrilas, que estão organizados em estruturas contráteis formadas por proteínas, que são os miômeros ou sarcômeros. É justamente o arranjo dessas proteínas em unidades repetidas que confere ao músculo a aparência estriada. Lembra daqueles risquinhos que a gente viu ali, Elisain? Certo? E do lado você tem uma imagem de um músculo mesmo, né? A estrutura, né, que a gente, muitas pessoas, né, porque nem todo mundo consome carne, né? Temos aí os vegetarianos que ficam de fora. Mas quem consome carne é o músculo, certo? Que está sendo demonstrado aí embaixo. Agora, o miômero e a contração muscular. Então, de novo, olha, localize a estrutura denominada miômero ou sarcômero no destaque da fibra muscular na ilustração da página anterior. Então, você está com a apostila? Beleza, você vai conseguir voltar à página e conseguir visualizar. Mas, para facilitar, olha aqui o mesmo desenho, ó. E qual que é o sarcômero que ele está pedindo para a gente identificar? Qual é o miômero, né? Olha ele aqui, ó. Coloquei dentro de um desenho, tá? O miômero, ele é considerado a unidade funcional da contração, pois esta ocorre quando os feixes de proteínas contráteis deslizam uns sobre os outros. Dessa forma, o miômero diminui de tamanho, encurtando o músculo e provocando a contração e o movimento desejado. Então, olha aí no desenho. Nós temos proteínas, certo? Formando esse músculo, formando essas células musculares. E quais são essas proteínas? Olha lá na legendinha. A proteína que está representada de azul, ela se chama actina. A proteína que está representada com a cor vermelha é a miosina, certo? E você percebe agora que uma desliza, né, sobre a outra. E aí isso causa o encurtamento e isso causa a contração, certo? Porque em algum momento ela vai encurtar, depois ela vai alongar. Ela vai encurtar, ela vai alongar. E isso vai promover o movimento dos nossos músculos, certo? Agora, olha só. Para que a contração muscular ocorra, os músculos precisam de energia, lógico, né? Da onde vem essa energia que o músculo precisa? Pensa aí rapidinho. Para que ocorra a contração muscular, os músculos necessitam de energia. Essa energia, olha só. Os vasos sanguíneos trazem nutrientes obtidos lá na digestão e trazem o gás oxigênio que você obteve na respiração. E isso vai possibilitar a produção, né, de energia. Mas como que acontece tudo isso, né? Então, essa produção de energia ocorre no interior de uma organela muito abundante nos músculos, chamada mitocôndria. Isso ocorre por meio de um processo chamado respiração celular. Então, essa mitocôndria ela recebe oxigênio, que esse oxigênio veio lá dos pulmões, recebe os nutrientes que vieram lá da alimentação e ela vai produzir energia através do processo chamado respiração celular, ok? Então, agora, na falta do gás oxigênio, os músculos estriados esqueléticos, eles podem realizar um processo chamado de fermentação lática, que é uma outra forma de obtenção de energia que não usa o gás oxigênio, mas produz pouquinha energia, tá? Vai liberar muito menos energia. E por isso ele é menos eficiente. Agora, durante muito tempo se acreditou que a dor muscular, né, que sentíamos após uma prática bem forte de exercício físico, resultava do acúmulo de ácido lático nos tecidos, como produtos dessas altas taxas de fermentação. Mas depois de muitos estudos, olha só, hoje sabemos que esse ácido é transformado no fígado,
certo? Então, não fica acumulado ali, não. E que a dor provém de microlesões nas miofibrilas. E essas microlesões estimulam as fibras musculares a fabricar mais miofibrilas, o que resulta no aumento do músculo. Então, pessoas que fazem aí malhação, né, fazem musculação, elas ficam com o músculo maior. Por quê? Porque são fabricadas mais miofibrilas e aí o músculo aumenta, certo? Músculos, exercícios e bombas. Vamos lá. Uma atividade muscular vigorosa, como levantamento de peso, aumenta o número de miofibrilas, certo? Já vimos isso agora anteriormente. E, consequentemente, o diâmetro das fibras musculares e do próprio músculo. Mas, olha só, hein? Não há aumento do número de células musculares em si. A hipertrofia muscular, que é o crescimento do músculo, aumenta tanto a força quanto os mecanismos responsáveis por nutrir os músculos, ou seja, aumenta a rede de vasos sanguíneos que transporta gás, oxigênio e nutrientes. A única forma segura de produzir músculos bem definidos é por meio de estímulos, como a repetição de exercícios físicos de maneira correta. O que às vezes pode ocorrer é o quê? Um leve desconforto muscular até 1 ou 2 dias após o exercício, certo? Mas atenção, nada de exageros, pois dor nos músculos não é necessariamente sinal de que o exercício está funcionando. Por isso, lembre-se de que atividades físicas devem ser feitas sempre, certo? Sob a supervisão de um profissional qualificado, para evitar lesões. Algumas pessoas, para desenvolver os músculos mais rapidamente, usam as chamadas bombas, né? São esteroides anabolizantes, compostos de uma substância semelhante ao hormônio sexual masculino, que provocam aumento da massa muscular. Só que olha só, hein? Apesar dos resultados rápidos, tá bom? O consumo desse tipo de droga pode causar problemas nos rins e no fígado, falta de desejo sexual e diminuição na produção de espermatozoides, entre outros efeitos. Então, não é nada bom usar esse tipo de recurso, né, para poder ganhar músculos. Melhor maneira? Praticar os exercícios repetidamente com a supervisão de um profissional, ok? Vamos fazer então a nossa atividade 1, ok? Olha só, o gráfico a seguir representa a quantidade média de vasos sanguíneos que irrigam as fibras musculares de um atleta antes e depois de realizar, por certo período, exercício físico controlado associado a uma dieta equilibrada. Segundo os cientistas que desenvolveram a pesquisa, esse atleta demonstrou uma importante melhora no condicionamento físico. Agora, por que o resultado demonstrado no gráfico é um indicativo da melhora do condicionamento físico desse atleta? Então, observe o gráfico, tá bom? Veja todos os itens que esse gráfico está mostrando e aí você vai conseguir tirar sua própria conclusão, ok? Outros tipos de tecido muscular. Lembra que eu falei que eram 3? Até agora a gente só viu o esquelético, certo? Então agora nós vamos ver qual? O estriado cardíaco e o liso, que é o não estriado, certo? Então olha só. O sistema muscular é composto de outros 2 tipos de tecido muscular não relacionados com a movimentação do nosso corpo. Lembra que relacionado com a locomoção é o esquelético, que lá ele está preso aos ossos, e aí permite movimento, certo? Então agora nós vamos ver o cardíaco e o não estriado, que é o liso. Bom, cardíaco você já desconfia, né? Olha o nome. Então vamos lá. Tecido muscular estriado cardíaco é responsável pelos batimentos do coração. Então, apresenta contração rápida, rítmica e involuntária. Em um exercício de relaxamento, você é capaz de baixar a frequência dos batimentos, mas jamais você vai conseguir pará-los, certo? E as estrias nesse tipo de tecido muscular
também são resultantes do arranjo das proteínas dos miômeros. E suas células são ramificadas e possuem um único núcleo. Então, olha só, vamos pegar as principais informações aqui, ó. A contração é rápida e involuntária. Eu não controlo quantas vezes o coração tem que bater. O texto está falando que eu consigo, às vezes, diminuir um pouquinho, relaxar, mas eu não controlo se ele para ou se ele começa. Então, é involuntário. Ainda bem, né? Ele funciona sozinho aí, independente da nossa vontade. Agora, olha, o músculo não estriado. A gente fala de liso, mais fácil, né? Músculo liso. O tecido muscular não estriado recebe esse nome por não apresentar estrias, apesar de também possuir miômeros. Só não são visíveis, né? As divisões, né? Esse tipo de tecido está associado a diversos órgãos internos. Sua contração é lenta e involuntária, ou seja, não ocorre sob nossa vontade. Em geral, está relacionado a movimentos não voluntários e lentos, como os do tubo digestório, tá? Do útero, das artérias, entre outros. Suas células são fusiformes, em forma de fuso, são alongadas e apresentam um único núcleo. Então, quando a gente fala que são movimentos lá do tubo digestório, imagina, né? O alimento, quando você ingere ele e engole, ele vai continuar passando por todo o seu tubo digestório, vai passar pelo estômago, pelo intestino, e você não controla, de novo, né? Ele vai continuar o processo sozinho, então, involuntário, certo? Então, olha aí de novo. A contração agora é lenta, mas é uma contração que é involuntária, certo? Ação antagônica dos estriados esqueléticos. Voltamos para os músculos que nos permitem movimento, certo? Agora, olha a palavrinha aí do começo. Antagônica. O que será uma ação antagônica? Então, olha só. Nosso sistema locomotor é coordenado pelo sistema nervoso e funciona por meio da interação entre ossos, músculos e as articulações, certo? Vimos que os músculos estão ligados aos ossos por meio de tendões, certo? Então, quando são contraídos, os músculos também puxam essas estruturas, possibilitando os movimentos. Para voltar à posição inicial, existe outro músculo que contrai, puxando o tendão e os ossos. Então, a maioria dos músculos estriados esqueléticos, olha só, trabalha em pares. Porém, com movimentos antagônicos, olha aí o que significa. De forma inversa, enquanto um contrai, seu par relaxa, certo? Vai sempre fazer o contrário, do modo inverso, ok? Então, ao contrair, o músculo é capaz de puxar o osso. Assim, em conjunto, músculo e osso, eles produzem o movimento. O osso não volta à posição inicial sozinho, mas também precisa ser puxado. E é o músculo antagônico que faz esse papel. Então, para vocês entenderem melhor, olha só. Nós temos aqui a representação do seu braço e do seu antebraço, ok? Localiza aí na imagem, braço e antebraço. Olha aqui no seu braço, você tem dois músculos, bíceps e tríceps. Quem está contraído agora? O bíceps. E olha, o tríceps, ele está distendido, ele está esticadinho. E o bíceps está contraído. E esse braço está para cima. E agora, se você abaixar esse braço? Se você quiser, olha só, faz isso. Agora, assistindo o vídeo. Pega a sua mão, coloca no braço, dá uma volta aí no braço com a sua mão e põe para cima o seu braço. Sinta esse músculo ficando contraído. Sinta o bíceps. Coloca aí a mão em cima do bíceps, mas coloca o dedão lá embaixo no tríceps. Sente esse músculo. Agora, abaixa a mão. Perceba o movimento. O que você consegue perceber? Ó? Levanta a mão, sinta o bíceps contraído. Agora, abaixa a mão. O que você percebe?
Você percebe que esse bíceps agora, ele relaxou, né? Ele está distendido. E quem vai contrair? O tríceps, certo? Por quê? Porque esses músculos precisam trabalhar juntos. Enquanto um puxa, certo? O outro fica de boa. Mas aí o outro vai precisar puxar. Eles trabalham sempre aos pares, tá bom? Então faz esse movimento aí, olha aí na imagem para você ficar entendendo mesmo. Olha, bíceps, tríceps, estica o braço, sinta agora que o tríceps é que está contraindo e o bíceps ficou. Nossa, ele até abaixou o volume, né? Mas na hora que você puxa o braço de novo, você se sente até forte, né? Você fala, ó, meu muque aqui é o bíceps. Mas na hora que você estica o braço, certo? O volume dele abaixa, porque ele precisa empurrar esse osso para baixo, certo? E aí você consegue se locomover, você consegue realizar movimentos, beleza? Agora, olha só, uma coisa muito importante é a saúde do nosso sistema locomotor, tá? Precisamos cuidar realmente do nosso sistema locomotor. Então, a gente já viu lá no módulo anterior, a gente já sabe da importância da exposição adequada ao sol para fixação do cálcio nos ossos. E aí a gente tem um sistema esquelético saudável, lembra? Então, agora olha só, a gente vai ver algumas medidas de segurança que podem ser tomadas para prevenir lesões, tanto no sistema esquelético quanto no sistema muscular. Lembra que os dois juntos vão promover locomoção, certo? Aí, acidentes acontecem, claro, né? Mas a gente pode dar uma ajudinha, né? A gente pode evitar muitas delas. Então, primeira situaçãozinha aí, olha só, skate, certo? E aí, tanto para skate quanto para bicicleta, tem alguns itens de segurança, né, que a gente pode usar. Então, você tem aí, olha só, joelheira, cotoveleira, capacete, né? Isso é bem importante. Caso caia, o que acontece, né, frequentemente, você tem esses itens de segurança. E são importantes, né, para evitar lesões. Qual outro exemplo aqui, ó? Futebol, tá? Muito comum, né, as pessoas levarem aí algumas pancadinhas na hora errada. E aí, olha, o uso da caneleira, que vai proteger os ossos da perna durante a prática de esportes como o futebol, tá bom? E tem também, olha só, pessoas correndo. Nossa, correndo? O que eu preciso? De um calçado adequado. Se eu for correr de chinelo, não dá, né? O chinelo escorrega, o pé começa a suar, o chinelo escorrega do pé, tropeça. Então eu preciso estar com um calçado adequado para evitar lesões, para evitar acidentes. E se eu tiver com tênis, amarrar bem o cadarço, né? Para esse cadarço não soltar e aí provocar mais acidentes, certo? Agora, tem mais algumas dicas. E aí, voltando para o tema inicial, né, lá na primeira página do nosso módulo. Mochila, lembra das mochilas? Na imagem, vê se tinha alguém carregando uma mochila de modo errado? Então, mochila, ela tem duas alças, certo? Então, é para serem usadas as duas alças e bem ajustada ao corpo. Não é para ficar pendente, jogando os seus ombros para trás. É para você ficar com a postura ereta quando usa uma mochila, certo? Então, ajusta bem as alças e deixa ela bem rente ao corpo, certo? Então, agora, tá vendo? Olha a imagem aí. Usando as duas alças, esse é o modo correto, ok? Agora, se você usa uma bolsa, né, que tem apenas uma alça, faz ela atravessar de um lado ao outro do corpo, não num ombro só. Senão o peso vai todo para um ombro e aí você fica torto, né? Então, coloca ela atravessando, distribuindo esse peso por todo o tronco, ok? Agora, uma opção é usar, se você de repente usa uma distância muito grande, né, da sua casa para a escola, a mochila está muito pesada, é usar as mochilas com rodinhas, né, que vão tirar todo esse desconforto dos seus ombros e vão ajudar aí na postura. Outra dica, olha só, caiu um objeto no chão, como que eu pego? Agache, tá? Agachar é a melhor maneira, porque aí você evita a carga na coluna e na musculatura das costas, certo? Tá vendo uma menina aí recolhendo os livros? A maneira incorreta, que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Então,
tenta se observar, tenta, né, se policiar mesmo. Nossa, estou fazendo errado, vou fazer da maneira certa. Lembra da imagem, porque aí eu não coloco peso, né? E não vou prejudicar nem minha coluna e nem meus músculos, ok? Sentar. Esse daqui eu acho bom você prestar bastante atenção. Ao sentar, principalmente na escola, ou agora mesmo, né, que você está em casa, sentado, assistindo a aula, mantenha as costas apoiadas no encosto da cadeira e os pés apoiados totalmente no chão. Olha só, a imagem correta. Olha como que muitas vezes a gente se senta, né? Isso faz muito mal para a coluna. Tá vendo um contorno todo pontilhado ali? É a nossa coluna. Imagina deixar ela sempre torta. Essa repetição pode trazer um efeito permanente, né? E ela vai ficar assim sempre. Imagina você andando tortinho. Ah, mas eu tô andando. A postura permanece. Então, quando for sentar, encosta. A cadeira tem encosto justamente para isso, para você se apoiar e ficar com a postura adequada, certo? E os pés encostados no chão. Professora, eu não alcanço, porque a cadeira é muito alta. Coloca um apoio embaixo, né? Coloca um degrau embaixo, que aí você vai apoiar e vai ficar da maneira correta. E vale uma dica final aqui, tá? Fazer exercícios físicos regularmente, tá? Nem que sejam, olha, caminhadas leves. Essa prática ajuda a fortalecer tanto os músculos quanto os ossos, ok? E aí, vamos para mais um exercício. Uma das formas de preservar nossa saúde é o cuidado com a coluna vertebral. Então, ao sentar-se em uma cadeira, por exemplo, é importante manter a postura correta, com as costas devidamente apoiadas no encosto e os pés apoiados no chão ou numa superfície adequada. Faça uma avaliação da sua postura, tanto na escola quanto em casa, principalmente se você passa muito tempo em frente ao computador. Escreva abaixo os erros que consegue perceber e procure discutir com os colegas se eles têm soluções para esses problemas. Então, você pode discutir aí com seus pais mesmo, tá bom? Com o irmão, com o avô, tá? Uma segunda avaliação postural importante é em relação à massa do material escolar que você carrega. Meça a massa do material escolar normal de um dia de aula. Ela é adequada? Considere razoável um valor correspondente até 10% da sua massa corpórea. Existe alguma solução possível? Em caso positivo, ela envolveria a estrutura da escola? A maneira como você carrega esse material escolar é a mais adequada? Então, analisa aí. Você vê que é uma questão bem pessoal mesmo, né? Uma questão de você olhar, né, para você, para o seu material, certo? Responda aí, tá? E aí, para finalizar, você vai fazer 2 testes, certo? Que estão aí nas páginas 339 e 340, e finalizar com uma tarefinha de casa, da página 340, que também são apenas 2 exercícios, tá bom? Na aula online, eu vou fazer a correção com vocês, certo? Até mais, pessoal!